Oi pessoal, eu sou o Rei, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui para falar da minha franquia de JRPG favorita, que é Persona. Ou melhor, vamos falar do futuro dela, pois eu sei que tá todo mundo aguardando ansiosamente por Persona 6. Eu preparei um compilado de todas as informações mais relevantes que já temos sobre Persona 6. Uma parte das informações que eu vou trazer nesse vídeo é baseada em coisas que nós realmente já sabemos sobre Persona 6. E outra parte dessas informações é baseada em especulações e teorias minhas e da fanbase de Persona. Mas calma, antes de você desistir de assistir esse vídeo, fica comigo até o final porque você vai ver que essas teorias fazem muito sentido e eu tenho certeza que vai ajudar a matar um pouquinho da sua sede sobre novidades de Persona. Então vamos lá, o que já sabemos sobre esse título que nem foi oficialmente revelado ainda, mas é certo que está em produção. Em primeiro lugar, a confirmação de que Persona 6 está em produção já é velha. Veio em abril de 2017, dias após o lançamento de Persona 5 no Ocidente. No Japão, Persona 5 já tinha saído em setembro de 2016 e já era um sucesso estrondoso por lá. Acontece que nessa ocasião pós-lançamento ocidental, o site oficial em japonês da Atlus foi atualizado com novas vagas de emprego, e essa página continha comentários de funcionários do estúdio. Felizmente, o pessoal do site Persona Central traduziu pra gente o que o diretor administrativo Naoto Hiraoka comentou. Abre aspas. Graças ao grande apoio que recebemos em Persona 5, temos um sentimento de realização, mas não podemos parar por aí. Quando criamos Persona 4, houve uma pressão de que deveria exceder Persona 3. Agora teremos que criar um 6 que exceda o 5. No entanto, exceder o 5 será difícil com a equipe atual. Eu gostaria de superar esse grande obstáculo com todos que se juntam a nós neste recrutamento. O local de trabalho é perfeito para quem deseja um desafio criativo quando se trata de trazer jogos para o mundo. Com isso fica óbvio que o estúdio estava recrutando mais gente para trabalhar na franquia Persona. Ok, depois tivemos Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, Persona 5 Dancing Starlight, mas esses jogos ainda são parte de Persona 5, então com certeza eles não representam o número 6 que Naoto Hiraoka mencionou. E não podemos deixar de comentar também esse plano de expansão da Atlus com a contratação de mais mão de obra para trabalhar no estúdio. Com o crescente sucesso de suas franquias mais importantes como Persona, Shin Megami Tensei e Etrian Odyssey, é natural que a companhia precise contratar mais profissionais se eles querem continuar entregando um título melhor que o outro. E meus amigos, se eles querem superar a obra-prima que foi Persona 5, então eles realmente vão precisar de mais profissionais. Sem contar que eles também estão desenvolvendo uma nova IP conhecida apenas pelo codinome Project ReFantasy, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, com base nisso, acho que não é exagero afirmar que os primeiros estágios da produção de Persona 6 provavelmente começou em algum momento entre o lançamento de Persona 5 no Japão e no resto do mundo, ou seja, entre setembro de 2016 e abril de 2017. Se eu estiver certo, então Persona 6 já está no forno há pelo menos 5 anos, e sabemos que esses jogos grandes e com elementos de simulação costumam levar muitos anos de desenvolvimento. Mas agora vamos falar de novidades mais recentes. Em setembro de 2021, a Atlus iniciou a campanha de celebração do aniversário de 25 anos da franquia Persona, que vai até outono deste ano. Outono do hemisfério norte, ok? Em setembro de 2021, eles divulgaram um vídeo com o Morgana, e em dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, um outro vídeo com o Ted. Nenhum dos três traziam novidades relacionadas a Persona 6, então nem vou comentar aqui. Mas ainda em dezembro do ano passado, o Sr. Shinjiro Takada, diretor de produtos da Atlus, disse em entrevista para a revista Famitsu que a companhia espera lançar um grande jogo em algum momento de 2022 que vai se tornar um pilar para a Atlus. Eu acho que a franquia Persona já é um pilar para eles, então na minha opinião esse grande jogo que ele prometeu deve ser o tal do Project ReFantasy. Mas nunca se sabe, né? Faria todo sentido eles lançarem Persona 6 no ano em que se comemora o aniversário de 25 anos da franquia. E se não rolar o lançamento, é praticamente certeza que pelo menos o anúncio oficial acontece esse ano sim. Falando nisso, pode ser que Persona 6 tenha um lançamento global,
sem diferença de datas entre o Japão e o resto do mundo. Isso porque o próprio vice-presidente da SEGA, que distribui os títulos da Atlus, comentou em entrevista para Famitsu que, abre aspas, lançamento mundial simultâneo em múltiplas plataformas será favorável para os títulos. É claro que faremos ajustes para cada título, mas também gostaríamos de estar cientes da expansão global dos títulos da Atlus. Essa ideia veio do sucesso de Yakuza Like a Dragon, que não é da Atlus, mas teve lançamento global pela SEGA e foi o mais bem sucedido da série. Mas voltando à página dedicada ao aniversário de Persona, podemos ver que a próxima novidade será divulgada agora em abril. Será que vem revelação do Persona 6 aí? Infelizmente eu acho que não. Baseado em vazamentos recentes, acho que é mais provável o anúncio de Persona 4 Golden para PlayStation 4, ou quem sabe até mesmo outros consoles, como o Nintendo Switch e Xbox One. Além da novidade de abril, a página ainda mostra mais 4 espaços vazios até chegar ao outono de 2022. Então ainda tem tempo para a Atlus revelar mais novidades de Persona. Agora vamos falar de uma teoria dos fãs que já está rolando na internet já faz um bom tempo, que é sobre a cor de Persona 6. Vocês já devem ter reparado que todo Persona traz em sua identidade visual uma cor principal que reflete o tema do jogo. Essa cor geralmente está presente na arte do jogo, nos materiais promocionais, na interface de usuário e em várias cenas dos jogos. A cor de Persona 1 é o roxo, do 2 é o laranja, do 3 é o azul, do 4 é o amarelo e do 5 é o vermelho. E pode ser que a cor do 6 seja verde. Essa teoria de que Persona 6 seria representado pela cor verde tem vários defensores na fanbase internacional de Persona. Um dos argumentos deles é bem simples. O verde é uma cor primária que ainda não foi utilizada na franquia, e os últimos 3 Personas utilizaram cores primárias em seus temas. O azul do Persona 3 representa a depressão e a síndrome da apatia retratada no jogo. Na psicologia das cores, geralmente o azul é relacionado à tristeza ou melancolia, mas também à tranquilidade e serenidade. E podemos dizer que as vítimas da síndrome da apatia pareciam estar num estado exagerado de serenidade ao ponto de ficarem catatônicas. Aí no Persona 4 tivemos o amarelo, que representa a energia, o sol e o clima mais otimista que o jogo traz. Mas também a cor da misteriosa névoa dentro do Midnight Channel, e geralmente é uma cor muito relacionada a suspenses policiais. E convenhamos, Persona 4 tem muitos elementos de suspense policial. No 5 tivemos a cor vermelha, a cor do fogo, do desejo, da paixão e da revolução, o que tem tudo a ver com a temática central do jogo sobre reformar a sociedade e roubar corações. Já o tema que se conecta com a possível cor verde do 6 é a ganância e podridão, mas o verde também representa a natureza, a juventude e renovação, o que também faria sentido se Persona 6 cumprir a promessa de superar o 5. Ele pode representar uma grande renovação para a franquia. Assim como foi o 3 que definiu o jeito como Persona é hoje, pode ser que Persona 6 seja essa nova virada de chave para a franquia. Só que nessa teoria da cor do Persona 6 eu quero acrescentar um palpite pessoal. Se a gente prestar atenção na arte promocional de aniversário, podemos reparar que ela tem todas as 5 cores dos Personas já lançados, mais uma sexta cor que é o branco. Meu palpite é que o branco pode ser a cor do Persona 6. O branco geralmente é relacionado à pureza, ao lado espiritual e ao novo. Acho que tem muitos temas que Persona poderia explorar se guiando por essa cor. Ou o branco no logotipo também pode significar apenas que o espaço reservado para o sexto game da franquia está em branco, sem cor. A certeza só teremos com o anúncio oficial. Outra teoria muito popular entre a fanbase internacional e também um desejo muito forte dos fãs é que Persona 6 pode nos dar a possibilidade de escolher entre 2 protagonistas, um masculino e uma feminina. E o legal é que existe um precedente para essa teoria. Quando Persona 3 teve um port para o primeiro PSP com o título de Persona 3 Portable, ele trouxe essa novidade para a franquia. Os jogadores podiam escolher desde o início entre o protagonista masculino ou a protagonista feminina. Mas aí lembramos que tivemos Persona 4 e 5 somente com protagonistas masculinos. Porém, acho que é importante notar que na arte promocional de aniversário é mostrado os 2 protagonistas de Persona 3 Portable.
A protagonista também aparece em uma arte divulgando um evento em Sakura Town, no Japão. Antigamente, a Atlus sempre mostrava o Persona 3 FES como a versão definitiva, mas agora, no aniversário de 25 anos, a protagonista feminina de Persona 3 Portable recebe o mesmo destaque do protagonista masculino, e isso pode indicar que Persona 6 trará a mesma ideia. Afinal, ela deve estar ciente da vontade dos fãs e também mostra que ela lembra que já fez isso no passado. Imagina que legal, quantas possibilidades a mais uma segunda protagonista do sexo oposto poderia trazer para Persona 6. Agora, para fechar, um último rumor recente diz que Persona 6 será exclusivo do PlayStation 5. Se isso se confirmar, significa duas coisas. Primeiro, que a Sony entende que a franquia é um exclusivo de peso na biblioteca do PlayStation, mesmo não sendo um título first party. E a gente sabe que a Sony tem o hábito de pagar para garantir algumas exclusividades, mesmo que temporárias. E em segundo lugar, que Persona 6 será exclusivo da nova geração. Imagina que lindo seria um Persona feito com o hardware do PlayStation 5 em mente, sem as limitações do hardware mais antigo do PlayStation 4. Mas tem o outro lado da moeda. O PlayStation 5 ainda tem uma base de usuários menor que o PlayStation 4, que já vendeu mais de 116 milhões de unidades. Então, se a Atlus quiser garantir mais um sucesso comercial, ela provavelmente vai lançar Persona 6 no PlayStation 4 também, a não ser que esteja no suposto contrato de exclusividade com a Sony o lançamento só no PlayStation 5. Eu particularmente gostaria que Persona 6 saísse para PC e Xbox também, pelo simples fato de que eu acho que mais pessoas merecem jogar Persona, e seria bom para o sucesso comercial da franquia. Na verdade, eu não ficaria muito surpreso se Persona 6 for um título multiplataforma, porque se a gente lembrar a fala do vice-diretor da SEGA, ele disse: lançamento mundial simultâneo em múltiplas plataformas será favorável. Então a Sony vai ter que soltar muita grana para garantir a exclusividade no PlayStation de novo. Ou a Atlus pode ignorar o Xbox simplesmente porque JRPGs com combate por turno historicamente não vendem muito bem na plataforma da Microsoft. Bom pessoal, isso resume tudo o que já sabemos sobre Persona 6. Eu espero que eu tenha trazido alguma informação nova para vocês. Mas e você, tem alguma teoria ou desejo para Persona 6? Comenta aí embaixo porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, por favor deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, pois eu vou continuar trazendo novidades sobre Persona e tem mais vídeos legais chegando em breve também. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau!